Salve pessoal, começando mais um vídeo do nosso canal. Tema de hoje nós vamos falar de raízes. Bem, para entender raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima, vamos começar aqui observando esses dois exemplos. Qual a medida do lado de um quadrado de área igual a 9 centímetros quadrados? Então assim, vocês já devem ter visto, né, como calcular a área de um quadrado. Então nós temos aqui, se nós fizermos lado vezes lado, a gente encontra a área desse quadrado. Vamos marcar aqui, ó, lado vezes lado, que é o mesmo, pessoal, se a gente pensar, né, lado vezes lado, eu posso escrever como sendo lado ao quadrado, certo? Vai ser igual a nossa área, certo? Então nós temos essa relação aqui, essa que é a nossa área do quadrado. E aí, se nós sabemos que a área é igual a 9 centímetros quadrados, qual tem que ser o valor que multiplicado duas vezes aqui vai dar 9? Então, quando nós fazemos esse questionamento, é a mesma coisa que se nós estivéssemos calculando a raiz quadrada da área, que tem que ser igual à medida do lado. Bem, mas vamos utilizar números aqui para ficar mais simples, certo? Então a gente sabe, a área é 9 centímetros ao quadrado. Eu sei que 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 ao quadrado, vai ser igual a 9. Então, esse quadrado aqui, ele tem que ter lado igual a 3 para que a área seja igual a 9, certo? Eu posso escrever assim também. Eu posso falar então que a raiz quadrada de 9, ela é igual a 3, certo? Então, quando eu tenho a área do quadrado e eu me pergunto qual tem que ser a medida do lado desse quadrado, é a mesma coisa que eu me perguntar qual a raiz quadrada do 9. Bem, vamos para o nosso próximo exemplo. Qual a medida da aresta de um cubo de volume igual a 27 centímetros cúbicos? Então, nós temos aqui o nosso cubo. E como nós vamos calcular o volume de um cubo? Nós sabemos que o volume ele é igual à aresta ao cubo, certo? Então, se eu multiplicar aqui no caso a altura, o comprimento e a largura, eu vou encontrar o volume. Observe que nesse exemplo também nós não temos a medida da aresta, porém nós temos a medida do volume. Então eu sei que o volume ele é igual a 27. E aí a pergunta, qual tem que ser o valor da nossa aresta para a gente chegar no volume igual a 27. Né? Então, qual número que elevado ao cubo vai ser igual a 27? Né? Isso daqui nós podemos escrever também como sendo a raiz cúbica de 27. Então, quando eu falo raiz cúbica de 27, eu estou querendo encontrar um número que multiplicado 3 vezes, eu vou chegar no 27, certo? Então a gente vai observar qual número que eu posso utilizar aqui. A gente vai chegar na conclusão que o número é o 3. Por que o 3, pessoal? Se a gente fizer 3 vezes 3 vezes 3, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai ser igual a 27, certo? Bem, nós já vimos um exemplo com raiz quadrada, um exemplo com raiz cúbica, mas nós podemos ter raiz quarta, raiz quinta, e aí, generalizando, nós temos a raiz enésima de um número real. Tá? Então vamos ver aqui que, sendo A e B números reais, não negativos, e N um número natural maior que 1, dizemos que... Então a gente vai poder dizer, pessoal, que a raiz enésima de um número vai ser igual, de A vai ser igual a B, sendo que B
elevado a n é igual a A. Tá? Então a gente tem aqui o índice, está representado pelo n. O radicando é o número que vai dentro do radical. E o b está representando a raiz. E aí nós temos que o b também vai representar a base, no caso da potência, o n, o expoente, e o a potência. Tá? Então a gente vai verificar aqui, assim como a adição, a operação inversa era a subtração, a multiplicação, a operação inversa era a divisão, a gente vai ver que a radiciação, a operação inversa é a potenciação. Bem, pessoal, vamos ver alguns exemplos para que essa relação fique mais clara para nós. Então, nós temos aqui na letra A raiz quadrada de 144. Tá? No caso, pessoal, quando o índice é 2, quando a gente estiver falando de raiz quadrada, não é necessário, como aqui na letra B, ó, quando não tiver o índice, representa que o índice é 2, certo? Então, a raiz quadrada de 144. Então, tem que pensar qual o número que multiplicado duas vezes vai chegar no 144. Então, no caso, seria o 12. Porque, ó, se nós estabelecermos uma relação aqui, nós temos que 12 ao quadrado, que é o mesmo que 12 vezes 12, é igual a 144. Então, a gente começa a observar, ó, o índice aqui do nosso radical, ele vai ser o expoente da nossa potência. O radicando aqui vai ser a nossa potência e nós temos que a raiz ela vai ser igual à base. Letra B. Raiz quadrada de 100. Então, qual o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo vai dar resultado 100? Então, nós temos que é o 10, né? Por quê? Nós temos que 10 ao quadrado, que é o mesmo que 10 vezes 10, vai ser igual a 100. Agora, na letra C, nós temos uma raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8. Agora, nós temos que nos perguntar, se o índice é 3, qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai chegar no resultado 8? Então, nós vamos ver que será o 2. Por quê? 2 ao cubo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Letra D, raiz quarta de 625. Então, qual é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo vai chegar no resultado 625? Então, nós temos que o número será o 5. Por quê, pessoal? Porque 5 à quarta potência é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai ser igual a 625. E na última aqui, na letra E, nós temos a raiz cúbica de menos 64. E aí fica a pergunta, existe raiz de número negativo aqui, o radicando sendo negativo? Então a gente vai observar que existe. Porém, o nosso índice tem que ser um número ímpar, certo? Afinal, quando nós temos um índice par, toda vez que nós multiplicamos um número negativo por outro número negativo, nós vamos chegar a um número positivo. Então, nesse caso, existe a raiz cúbica de menos 64, que no caso é 4, menos 4. Por quê? Nós temos que menos 4 ao cubo é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Aqui, pessoal, eu posso tanto usar o x como usar o ponto para a multiplicação, certo? Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vai ser igual a menos 64, né? Nós temos que menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. E mais com menos vai dar menos. E 16 vezes 4 vai ser igual a 64. Agora, pessoal, nós vamos ver uma propriedade que está relacionada com as potências com expoente fracionário.
Então, ó, podemos estabelecer uma relação entre uma potência com expoente fracionário e uma raiz. Tá? Então, sendo A um número real positivo, M e N números naturais, tais que eles são o M ele tem que ser maior que 0 e o N maior que 1, tem-se que. A gente pode dizer então que um número que possua o expoente fracionário, eu posso escrever ele como sendo uma raiz, onde o denominador vai se tornar o índice e o numerador vai ser o expoente aqui do nosso radicando. Tá? Essa relação ela é importante porque, vamos ver aqui os exemplos. Ó, na letra A, eu tenho eu tenho 4 elevado ao cubo. 4 ao cubo. Esse expoente aqui, essa potência, fica fácil da gente resolver, certo? É só nós pensarmos então que 4 ao cubo, eu vou repetir a base, né? Quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou ficar com 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4, 64, certo? Só que, por exemplo, na letra B, que nós temos 4 elevado a 5 meios, né? Como que eu vou fazer a multiplicação nesse caso? Então, aí eu posso usar esta propriedade. Então, eu vou poder escrever raiz, no caso aqui, ó, o denominador vira o meu índice e o meu numerador vira o expoente. Então, aí eu fico com raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. E aí dá para resolver aqui. Porque aí nós ficamos com a raiz quadrada 4 elevado aqui à quinta potência vai ser igual a 1024, certo? E a raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Outros exemplos que nós podemos usar essa propriedade, a letra C, nós temos aqui 6 elevado a 2 sétimos. Então, como vai ficar a representação, pessoal? Vou ficar com aqui a raiz, vou colocar o 6. Aí lembra, o denominador ele vai aqui no índice e o numerador ele vai no expoente, certo? E a letra D, mais um exemplo, eu tenho aqui a raiz, colocar o 5 aqui, o denominador, que é o número de baixo aqui da nossa fração, ele vai ser o nosso índice. E o número de cima, o 3, vai ser o nosso expoente aqui do 5, certo? Então, observe, pessoal, que aqui quando nós colocamos M e N, é porque você pode substituir o M por qualquer valor, né? Então, observe, na letra B, o M valia 5 e o N valia 2. Na letra C, o M valia 2 e o N valia 7. Então, dessa forma, a gente está generalizando, tá? Para ficar mais fácil na hora de resolver aqui as nossas questões. Agora, pessoal, nós veremos algumas propriedades de raízes. E com essas propriedades, elas vão nos auxiliar na simplificação e na resolução dos exercícios. A primeira propriedade, pessoal, diz que se o nosso índice ele for igual ao expoente aqui do radicando, eu vou poder simplificar essa raiz aqui apenas com o radicando. Ó, vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como a potenciação é a operação inversa da radiciação, o que ocorre? Eu vou ficar com raiz quadrada, 2 ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2, então eu vou ficar com 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2, certo? Então perceba, quando o índice e o expoente são iguais, nós vamos ficar apenas aqui com o radicando, certo? Apenas com o número que está dentro da nossa raiz. E aqui, sabendo dessa propriedade, a gente pode simplificar, né? Alguns professores costumam usar a expressão cortar, né? Mas a gente está observando que é uma propriedade e o porquê, né, dessa simplificação. Então, basta aqui colocar o 3, certo? Outra propriedade que nós vamos ver
é que eu posso multiplicar o índice e o expoente por um mesmo número. Ó, por exemplo, um número P qualquer, ó, posso multiplicar o meu índice e o meu expoente, assim como eu posso também dividir esse índice e esse expoente por um mesmo número. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Como exemplo, nós podemos então multiplicar o índice e o expoente aqui na letra A, por exemplo, por 2. Então eu ficaria com 3 vezes 2 e poderia multiplicar o 2 aqui por 2 também. Tá? Então observe, eu posso multiplicar tanto o índice como o expoente pelo mesmo número. E aí eu vou ficar com 3 vezes 2, 6 e 2 vezes 2, 4, certo? Então a gente fica com raiz sexta de 7 elevado à quarta potência. E aqui na letra B vamos fazer um exemplo de divisão. Então eu posso dividir, por exemplo, 4, posso fazer 4 dividido por 2 e posso fazer 8 dividido por 2. Com isso eu vou ficar 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então lembrando, quando o índice é 2, eu posso não colocar aqui na raiz, sabendo que vai ser raiz quadrada. E 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. E aqui nesse exemplo, agora fica até mais simples, dá para a gente resolver. Porque nós temos que 2 à quarta é o mesmo que 16. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Outra propriedade que nós temos, nós podemos escrever o produto da raiz enésima de AB, nós podemos escrever como sendo o produto da raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. E aí vai valer também para divisão. Se eu tenho a raiz enésima aqui, a divisão de AB, eu posso escrever como a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Bem, vamos fazer aqui dois exemplos. Lembrando, o que acontece aqui? O índice vai ter que ser o mesmo. Então eu posso escrever raiz cúbica de 8 vezes 11 como sendo a raiz cúbica de 8 multiplicado pela raiz cúbica de 11, certo? E aí na letra B, que é um exemplo de divisão, nós temos a raiz quadrada de 5 nonos. Então a gente vai poder escrever como sendo a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 9. E aí simplificando, a gente fica com a raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 9. Qual o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo vai dar 9? No caso é o 3, né? Então 3 vezes 3 igual a 9. Então a gente simplifica aqui a nossa raiz como sendo raiz de 5 sobre 3. E a outra propriedade aqui que nós vamos ver é que se eu tenho uma raiz e outra raiz dentro, eu posso multiplicar os índices dessa raiz, ó. Então, se eu tenho aqui raiz enésima pela raiz de P aqui em A, vai ser igual à multiplicação dos dois índices. Bem, vamos ver aqui o exemplo, ó, para ficar mais fácil. Aqui não tem índice, então eu sei que vale quanto? Vale 2. Então eu tenho a raiz quadrada da raiz quinta de 1024. Pela nossa propriedade, eu posso escrever então a raiz 2 vezes 5, ó, 2 vezes o 5. Vai ser de 1024. Tá? Então vamos escrever aqui embaixo, ó, eu vou ficar com a raiz 2 vezes 5, 10, a raiz décima de 1024. E aí a gente pode simplificar, deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, eu posso simplificar isso. De que maneira? 1024 eu posso escrever como sendo 2 elevado à décima potência. E aí, se nós voltarmos aqui na nossa primeira propriedade, onde dizia quando o índice ele é igual ao expoente, eu posso, né, simplificar. E aqui o que nós vamos fazer? A mesma simplificação. O meu índice e o meu expoente são iguais. Então eu vou ter que essa raiz toda aqui, ó, o resultado dela é igual a 2.
Agora, pessoal, nós vamos ver operações com radicais, começando pela adição e subtração. Para isso, nós precisamos de radicais semelhantes, que são os que possuem o mesmo índice e radicando. Então, eu tenho aqui, 2 raiz cúbica de 5 mais 3 raiz cúbica de 5. Eu posso fazer essa soma, posso fazer essa adição, porque o índice é igual e o radicando também é igual. Tá? Então, nesse caso, eu fico com 2 mais 3 multiplicado aqui pela raiz cúbica de 5, que no caso vai ser igual 2 mais 3 igual a 5 raiz cúbica de 5, certo? Então, se eu tenho aqui o índice e o radicando igual, eu posso fazer a soma ou a subtração. E no caso, quando eu tenho o índice aqui é igual, os dois são 2 raízes quadradas, porém o meu radicando é diferente. Nesse exemplo, eu posso fazer a decomposição por fatores primos, né, no caso aqui do 12, e encontrar radicandos iguais. Então, como eu faço isso? Vamos lá. Eu tenho 12. Nós sabemos que 12... Começando pelo primeiro primo, no caso 2, 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 vai dar 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o 12, pessoal, eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 3. Só que como nós estamos aqui com uma raiz quadrada, é interessante eu escrever o 2 vezes 2 como sendo 2 ao quadrado, certo? Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 12. Então, eu posso mudar aqui, né? No caso, trocar o 12 pelo 2 ao quadrado vezes 3. Então, como fica? Raiz quadrada de 3 mais. Então, observe. Vou ficar no lugar do 12, eu fiz a decomposição e eu vou substituir agora, então, pelo 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 ao quadrado vezes 3, certo? E aí, utilizando as propriedades que nós acabamos de ver, eu posso escrever desta maneira. Eu tenho aqui, raiz quadrada de 3 mais... Aqui, nós temos uma multiplicação, nós temos um produto, né? Então, eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 3, certo? E utilizando uma outra propriedade que nós vimos aqui, então, raiz de 3 mais. Lembre-se que se aqui não tem índice, é porque o índice é 2. E aí, pela propriedade, nós vimos que quando o índice e o expoente são iguais, nós podemos simplificar, ficando com 2 multiplicado pela raiz de 3. E agora sim, nós temos raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Aqui não tem nada na frente, né? Então, nós podemos considerar como 1, né? Porque 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Uma raiz de 3 mais 2 raízes de 3, fazendo essa soma, nós vamos ficar com 1 mais 2, vai ser igual a 3 raiz de 3, certo? Então, observe, agora que o meu índice era igual e o meu radicando também era igual, então nós temos o quê? Radicais semelhantes, eu pude fazer essa soma, certo? Na letra C, nós temos uma subtração, e vai ocorrer o mesmo processo, o mesmo procedimento. Nós temos raiz quadrada de 18 menos a raiz quadrada de 8. O índice é o mesmo, porém, nós temos que o radicando é diferente. Então, nós vamos fazer a decomposição por fatores primos para encontrar radicandos iguais e aí poder fazer a subtração. Então, vamos lá, 18. O 18, pessoal, o primeiro primo aqui que dá para dividir é o 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 dá para dividir por 3, né, que vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1.
Nesse caso, pessoal, o 18, já que o 18 ele está dentro da raiz quadrada, é interessante aqui para nós, ó, escrevermos o 3 vezes 3 como 3 ao quadrado, certo? Então, nós temos que 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Então, deixa aqui, vamos fazer do 8 já também. 8, fazendo a decomposição em fatores primos. 8 dá para dividir por 2, vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Aqui mesmo processo, como é uma raiz quadrada, nós podemos escrever o 2 vezes 2 como 2 ao quadrado. Eu poderia escrever como 2 ao cubo? Poderia. Mas vai ser interessante para nós vamos conseguir simplificar, sendo que o meu índice aqui é 2. Se o índice aqui fosse 3, seria interessante 2 ao cubo. Mas como o índice é 2, compensa a gente escrever como 2 ao quadrado vezes 2. E agora vamos substituir aqui no nosso exemplo. Então, no lugar do 18, eu vou colocar o 2 vezes 3 ao quadrado menos. E no lugar do 8, eu vou colocar o 2 ao quadrado vezes 2. E agora nós vamos usar as propriedades de potência que nós vimos, né? Então aqui eu tenho, como eu tenho produto, tem esse produto aqui, eu posso separar ele, posso separá-lo em raízes em duas raízes, né, entre o produto de duas raízes com o mesmo índice. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai dar para nós simplificarmos, menos aqui o mesmo procedimento, ó. Também eu tenho um produto. Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 2 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 2. Tá? Então, observe, ó, esse produto aqui eu separei ele em duas raízes de mesmo índice, ó, com o índice igual ao dessa raiz aqui, certo? E agora vamos fazer a simplificação, usando a outra propriedade. A gente vai ficar com raiz quadrada de 2 multiplicado. O índice e o expoente são iguais, então nós podemos simplificar. Fico com 3 menos. Aqui também, ó, o índice e o expoente são iguais, podemos simplificar. Fico com 2 raiz de 2, certo? E aí, pessoal, aqui, ó, raiz de 2 vezes 3, vou puxar aqui para cima, para ficar melhor para vocês visualizarem, ó. Vou reescrever, tá, pessoal? Esse raiz de 2 vezes 3, ó, só vou colocar o 3 aqui na frente do raiz de 2, ó. Então vai ficar 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, certo? E aí agora que eu tenho os radicais semelhantes com índice igual e também com o radicando igual, a gente pode fazer a subtração. Então, 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, vou ficar com 3 menos 2 vezes raiz de 2. 3 menos 2 é igual a 1 vezes raiz de 2. E aí, como nós vimos aqui no exemplo anterior, 1 vezes raiz de 2, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, eu posso simplesmente escrever como raiz de 2. Então, observe que usando as propriedades de potência, nós conseguimos simplificar essa expressão por raiz de 2. Então, pessoal, nós temos que a multiplicação e divisão, que nós vamos ver agora, elas obedecem às propriedades que nós vimos anteriormente nesse vídeo. Se você tiver dúvida, volte lá nas propriedades, anote no seu caderno, certo? Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho raiz quadrada de 6 multiplicado pela raiz quadrada de 6. Então, o meu índice aqui, ó, é igual. Como o índice é igual, eu posso escrever esse produto como sendo, então, a raiz quadrada de 6 vezes 6, certo? 6 vezes 6 a gente sabe que é 36, e a raiz quadrada de 36 é igual a 6, tá? Esse mesmo exercício, se nós quiséssemos, nós poderíamos pensar da seguinte maneira, né?
Se eu tenho um produto aqui, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6, eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de 6, ó, ao quadrado, não é mesmo? E aí eu tenho, se o meu índice e o expoente aqui são iguais, eu posso simplificar e ficar com o resultado 6, certo? Então, duas formas aqui de resolver o mesmo exercício. Outro exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica de 2 multiplicado pela raiz cúbica de 4, né? Então, como o índice é igual, eu posso escrever esse produto dentro de um radical só. Então, eu fico com a raiz cúbica de 2 vezes 4, certo? E aí eu fico com raiz cúbica. Quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é igual a 8. E aí, pessoal, qual o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai dar o resultado 8? Então, no caso, será o 2, né? Porque 2. Lembrando daquela relação que nós fizemos lá. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8, tá? Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Mais um exemplo, só que agora de divisão. Lembrando, como o nosso índice ele é igual, a gente vai poder utilizar a propriedade. Então, o que diz? Eu posso escrever tudo dentro de um radical só. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de 128 dividido por 2. E aí, simplificando aqui, pessoal, 128 dividido por 2, eu vou ficar com a raiz cúbica de 64. E aí, qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai ser igual a 64? No caso, é o 4, né? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Agora, pessoal, na letra D, nós temos a multiplicação aqui do raiz de 5 multiplicado por esse termo que está entre parênteses, que é 2 mais raiz de 5. Nesse caso, nós vamos fazer aqui, ó, a distributiva, tá? Então, nós vamos fazer, primeiramente, raiz de 5 vezes 2. Então, nós vamos ficar com 2 vezes raiz de 5. E aí a gente faz a distributiva também, raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, nós vamos ficar aqui com mais raiz de 5 vezes raiz de 5, certo? Aqui, pessoal, não tem muito o que fazer, então nós vamos apenas copiar. Eu vou ficar com 2 raiz de 5 mais... Pela propriedade que nós vimos anteriormente, até fizemos um exemplo aqui, ó. Se a gente observar, a gente pode usar essa forma de resolver ou essa, certo? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente pode falar, né, que é raiz de 5 ao quadrado. E aí nós vamos poder simplificar, ficando com... Quando o índice e o expoente são iguais, nós podemos simplificar, ficando com 5. Nesse caso, nós podemos fazer mais alguma coisa aqui, ó. Eu posso somar o 2 com 5, por exemplo? Não. Por quê? Para eu fazer a soma com radicais, eu preciso que os radicais sejam semelhantes, né? Então, aqui precisaria ter um raiz de 5, por exemplo, para eu poder fazer essa soma. Então, nesse caso, acabou o exercício, tá? E mais um exemplo aqui para vocês, a letra E, que seria, aqui nós fazemos a multiplicação de dois termos, então eu tenho raiz de 2 menos 1, multiplicado pelo raiz de 2 mais 1, tá? Então aqui eu também vou ter que fazer a propriedade distributiva, mas é muito importante a gente observar, e aí no seu caderno também, de preferência, faça esses arcos para você não se perder, tá? Então vai ficar como, ó? Primeiro, nós vamos fazer a distributiva do raiz de 2 aqui. Então, eu fico com raiz de 2 multiplicado por raiz de 2. Então, vamos escrever aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. E agora eu multiplico raiz de 2 vezes 1. Mais com mais vai dar mais.
raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Agora eu faço a distributiva desse outro termo aqui, ó, que é o menos 1, tá? Então, eu vou ficar com menos 1, eu vou multiplicar por raiz de 2. Então, vamos observar o sinal, né? Se eu tenho aqui uma multiplicação menos com mais, vou ficar com menos. 1 vezes raiz de 2, eu vou ficar com raiz de 2. E vamos fazer a distributiva aqui do menos 1 até o segundo termo, mais 1. Então, a gente fica com menos com mais vai dar menos, e 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Certo? E aí, pessoal, agora nós usando as propriedades, nós temos aqui raiz de 2 vezes raiz de 2. Nós podemos escrever como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado, não é mesmo? E raiz de 2 menos raiz de 2, como os radicais são semelhantes, nós podemos fazer essa subtração. Raiz de 2 menos raiz de 2, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, pessoal, que x menos x, né? Então aqui vai dar 0. E vamos copiar o menos 1 aqui. Pela simplificação, pessoal, como o índice e o expoente são iguais, nós podemos simplificar. Nós vamos ficar apenas com 2 menos 1. E aí o resultado dessa expressão, 2 menos 1, vai ser igual a 1. Bem, pessoal, agora para finalizar nossa aula, nós vamos ver a racionalização. Não é usual nós deixarmos a raiz no denominador de uma fração, certo? Então aqui nós temos que o denominador é o raiz de 2 e nós temos aqui na letra B que o denominador é o raiz de 5. Então nós temos um procedimento que nós podemos fazer, que é a racionalização, para tirar essa raiz do denominador, tá? Então a primeira coisa é que nós temos aqui uma fração, né? E a gente sabe que se eu multiplicar essa fração por um número em cima e embaixo, por um mesmo número, eu vou ter uma fração equivalente, não é mesmo? Bem, e pelos exercícios anteriores, nós vimos que se eu tenho um expoente e o índice iguais, eu posso fazer a simplificação. Então, nesse caso, nós podemos multiplicar essa fração aqui, onde o denominador é raiz de 2, nós podemos multiplicar por raiz de 2 e raiz de 2, ó. Porque aí nós vamos ficar com 1 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, nós vamos ficar com raiz de 2 ao quadrado. E aí, raiz de 2 aqui, eu posso fazer a simplificação, porque quando o índice e o expoente são iguais, nós podemos simplificar e eu fico com 2. Então, nesse caso, onde nós tínhamos aqui uma raiz no denominador, fazendo a racionalização, a gente chega no raiz de 2 sobre 2. Na letra B, pessoal, nós vamos realizar o mesmo procedimento, tá? Então, eu tenho 5 raiz quadrada de 5. Novamente, para fazer a simplificação, eu vou multiplicar aqui por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Porque aí eu vou ficar com 5 vezes raiz de 5. 5 vezes raiz de 5. Por que eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5? Porque agora, a hora que eu multiplico raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou ficar com... Posso resolver dessa forma, mas também nós podemos utilizar uma outra propriedade, né? Que seria, como o índice aqui é igual, eu posso escrever a raiz quadrada de 5 vezes 5, tá? E aí eu fico com 5 raiz de 5 dividido por 5 vezes 5 é igual a 25. 5 raiz de 5. E aí qual é a raiz quadrada de 25? Qual que é o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo vai dar 25? É o 5, tá? E nesse exemplo, como nós temos aqui uma multiplicação, ó, nós podemos fazer a simplificação, tá? Então eu posso dividir essa fração aqui em cima e embaixo, eu posso dividir ela por 5, tá? E aí se eu simplifico, então, dividir por 5 aqui, 5 dividido por 5 é igual a 1, raiz de 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. No caso, eu posso escrever apenas como sendo, então, raiz de 5, tá? Então, essa forma aqui, essa fração, 5 raiz de 5,
é o mesmo que raiz de 5. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um vídeo. Não deixem de assistir às aulas do Centro de Mídia. Deixe as suas dúvidas e sugestões nos comentários e até a próxima aula.